aqui, né? Agradecer o André, a participação aqui no Gorilla Wealth Trends. A gente vai com uma sessão aqui para discutir a trilha, dentro da trilha do Advisor Aumentado, né, que é onde a gente investiga quais são, o que acontece com o papel e o perfil do Advisor, uma vez que a tecnologia, a inteligência artificial e a própria expectativa do cliente estão aumentando a régua do serviço. E a gente vem com uma sessão aqui para falar um pouco sobre a inteligência artificial para advisory no mundo de serviços financeiros, né? O que dá para esperar que continue humano, com a participação então do André Mello da Bem. André, obrigado pela sua participação, estar aqui com a gente hoje. Obrigado pelo convite, Miséria. Esse tema ele é muito importante. A gente na Bem, para quem nos conhece, nós somos uma consultoria internacional, a gente tem presença em mais de 40 países ao redor do mundo. Uma das nossas principais práticas dentro de consultoria estratégica é serviços financeiros, e esse é o tema que a gente mais tem acompanhado. Então a gente trabalha aqui no Brasil com os maiores bancos, com os maiores players, seja de investimento, seja de pagamento, seja de crédito, e o que a gente tem visto é muito interesse em todos os players sobre como é que vai mudar o modelo de atendimento e as expectativas do cliente em relação à inteligência artificial. E dentro desse mundo a gente tem acompanhado muito de perto, não só via pesquisa com o consumidor e monitoramento contínuo de como é que é o perfil e o entendimento brasileiro, mas também de o que são movimentos de mercado e desenvolvimentos de tecnologia que os players estão surgindo. Então, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Legal. André, só para a gente começar aqui, aquecer e dar um pouco de contexto para o pessoal, você poderia trazer alguns dados e contar um pouco do panorama de adoção de inteligência artificial hoje? Como é que vocês estão vendo o uso de IA hoje em operações de serviço financeiro? Claro. Então, primeiro, começando da primeira parte, as nossas pesquisas mais recentes são agora do começo do ano, e os brasileiros, mais de 65% deles já declaram usar inteligência artificial semanalmente. Esse número aqui é o segundo ou terceiro país com maior adoção de IA no mundo, comparável com a Índia, mas muito, muito na frente dos Estados Unidos e Europa. Então, o brasileiro ele é naturalmente uma população que adota a tecnologia muito rápido. Dentro disso, a gente vê uma adoção muito, muito grande em vários setores da economia, seja varejo, seja consumo, mas muito também dentro dos serviços financeiros. E quando a gente pergunta para as pessoas, dentro dos serviços financeiros, para que você usa IA, a primeira coisa é para tirar dúvida e entender o que está acontecendo. Então, 65% das pessoas que dizem usar, usam isso como primeira coisa, que é deixa eu entender os números, deixa eu entender o que é um extrato, esse tipo de coisa. Então, de longe, essa parte de entendimento. Depois, o que a gente pergunta muito para o consumidor mas o que te previne de usar mais? E o principal motivo que as pessoas falam são dois. O primeiro eu tenho muito medo então, mais de 50% das pessoas falam que eu tenho muito medo da IA tomar uma decisão por mim que eu não concordo. Então, ela go rogue, né? Então, eu perdi o controle do que tá acontecendo. E os outros motivos são quase que uma desconfiança, um desconhecimento da tecnologia. Então, a gente vê muito uso, muito interesse, muito pautado ainda em tirar a dúvida e talvez menos ainda em a IA tomando decisão. E a última coisa que a gente vê, que é muito interessante, quanto maior a renda da população, maior é o uso. Então, quando a gente pega a população com acima de 15 mil reais de renda ou 20 mil reais de renda, você começa a ver patamares que eram 60%, começa a virar 75%, 80%. Então, quanto mais sofisticado o consumidor brasileiro, mais ele usa isso daqui. E o último dado interessante de trazer é que, quando a gente pergunta para as pessoas onde você prefere usar IA para serviços financeiros, de todos os setores que a gente perguntou sobre varejo, saúde, outros bens de consumo, quase todos eles o consumidor brasileiro preferiria usar dentro do aplicativo de IA que ele já usa. Então, eu prefiro comprar alguma coisa por dentro do ChatGPT. Tanto é que a gente já vê o ChatGPT criando marketplaces. Serviços financeiros é quase que o único que é o contrário. 45% mais ou menos dos brasileiros falam, eu prefiro usar dentro do aplicativo do meu banco ou minha casa de investimentos, porque justamente tem essa desconfiança de eu não vou abrir a minha vida financeira completa para um terceiro, né? Então, isso aqui é o que a gente tem visto de mercado de consumidor. Legal, bacana. E pensando aqui um pouco na prática aí, né, e dentro então do mundo de serviços financeiros, olhando já trazendo aqui para a realidade do nosso público aqui do evento, né, que está ocupado ali com uma atividade que é essencialmente uma atividade de distribuição, né, e tem uma interface muito objetiva, clara ali com o cliente,
daqui, especialmente aqui, a gente está falando na parte de investimentos. Que tipo de atividade, como é que você tem olhado aí, acompanhado a adoção de uso, ou a evolução do uso, né, de inteligência artificial, e como é que isso está transformando esse tipo de atividade dentro das empresas, né, do setor de serviço financeiro? Então, a gente tem ajudado vários clientes nossos ao redor do mundo a construir serviços de AI e advisory para os seus financial advisors, né? Então, a gente fez isso na Ásia, na Europa, temos cases nos Estados Unidos, e o que a gente vê tipicamente é um aumento de 25% a 30% da rentabilidade ou da produtividade do advisor com o uso de AI e principalmente divididos em 3 alavancas até agora. Uma alavanca primeira de aumento de account load, então tipicamente você consegue gastar menos tempo no back-office, produtivo, etc., e consegue atender mais clientes. 2, um aumento da conversão de leads, então a conversa ela é mais efetiva com o cliente, você consegue converter e trazer o investimento de maneira mais fácil. E o terceiro é justamente uma questão de aumento da aquisição de clientes, a prospecção. Então, uma coisa é você ter o account load, outra coisa é você conquistar melhor. Então, a gente tem visto quem adota muito bem isso daqui, tendo um aumento bem representativo aqui de rentabilidade, medida já. Não é mais só o mundo no qual estávamos antes de... Interessante isso que você está falando. A gente está ainda... Você está vendo a gente já no mundo agêntico, né? Então, quando você está olhando para essas operações de serviço financeiro, ou ainda o pessoal usa isso em modelos em silos, assim, separados? Como é que tem sido... Em que estágio você classificaria hoje quem já está... esse perfil médio que você está classificando aí de sofisticação? Eu acho que o perfil médio de sofisticação hoje em dia é ainda um passo antes do agêntico. Então, quem está indo bem tem quase que abstraído totalmente o tempo improdutivo dos seus advisors. Então, assim, não vou gastar tempo preparando para a reunião, não vou gastar tempo tomando nota, não vou gastar tempo preparando minha agenda, não vou gastar tempo... Então, todas as coisas que tomavam tempo do advisor, assim, estão realmente sendo diminuídas. Não é um agente, ainda é uma ferramenta bem tradicional de AI, bem calibrada, e usando um engine de recomendações muito personalizado no nível cliente para aumentar essa conversão das conversas. Então, o que tem de agêntico? A gente tem visto alguns players, a Range, por exemplo, um player dos Estados Unidos, fez um capital raise recentemente, no qual eles são uma empresa de advisory de investimentos AI-driven. Eles começaram com humanos, eles têm lá diversos funcionários que vieram de outros bancos, do Goldman Sachs, do Morgan Stanley, das principais casas de investimento americanas, e com este time, eles estão ajudando a treinar modelos e agentes. Mesmo eles ainda têm um modelo que é human com potencialização e não totalmente AI-driven ainda. Mas está ainda na fase dos copilotos, né? Talvez, é isso, né? Sim. E a questão é que eu acho que a tecnologia está mudando de maneira muito, muito rápida. Então a gente vê, a gente estava brincando de subir aqui no palco, né? Acho que o Cloud Code e a velocidade com qual, a facilidade com que a gente tem de deployar agentes hoje em dia é absurda. E qual que é um dos principais elementos de escolha? A gente faz pesquisa com o consumidor e fala, por que você escolheu uma casa de investimentos? E o critério número 1 é confiança no ser humano que está me recomendando meus investimentos. Então, a confiança ainda é uma barreira que segura os clientes. Então, qual que é a questão dos modelos agênticos? Se eles ficarem bons o suficientes para conseguir conquistar a confiança do cliente, no qual o cliente fala, cara, eu vou conquistar mais nesse modelo do que eu vou conquistar no ser humano que está me ajudando, aí o negócio vai mudar muito rápido. Fazer um paralelo com a indústria de trading, sales e brokers, né? A gente tem feito projeto de capital markets com alguns dos nossos clientes. Imagina como era comprar uma ação antigamente. Você tinha que ligar para o seu salesperson, para o seu broker, tinha alguém gritando no pitch da bolsa, seres humanos fazendo tudo isso aqui, né? Isso aqui sumiu. O trading é totalmente digitalizado, eletronificado, end-to-end em vários mercados muito líquidos, como equities, por exemplo. Mas as mesas de sales dos grandes bancos não sumiram. E elas estão se convertendo para mercados mais ilíquidos e para operações mais estruturadas. O que era antes eu preciso vender uma debenture ou comprar uma ação, etc. Isso aqui já é eletronificado. Mas agora, fazendo paralelo para os investment advisors,
é um pouco disso, sabe? Tipo, as coisas são mais básicas, as transações mais simples, talvez uma alocação de portfólio mais, um ETF, plain vanilla, etc. Provavelmente tem mais chance de ser operado por um agente, e aí o que sobra para o ser humano é uma operação mais estruturada, é uma conversa mais de estratégia, visão financeira de longo prazo para o cliente, é um planejamento sucessório para uma família. Então, tem um paralelo muito claro, porque as mesas de sales dos bancos de investimento fazem exatamente isso hoje em dia. Elas têm conversas, maiores operações, nos trades mais estruturados, nos heads mais complexos, e não fazem mais as operações plain vanilla que faziam antigamente. Legal. E, André, dá para imaginar, olhando assim, a gente fez alguns exercícios aqui durante o evento, olhando o horizonte 2030, né? Dá para já começar a imaginar em 2030 um mundo totalmente robotizado, totalmente agêntico, ou o ser humano continua nessa equação? E com qual papel? Esse é o exercício de futurologia mais difícil. Acho que a velocidade de melhoria e avanço dos modelos é tão rápida que é praticamente impossível fazer essa previsão, né? Eu acho que vai ter muito mais agente, a arquitetura das empresas vai ser muito mais diferente do que a gente tem hoje, e vários pedaços das organizações vão ser agênticos. Eu acredito muito mais em desenvolvimento de software, back-office, customer service, contact center, totalmente agênticos. Eu acredito menos em advisory, especialmente para públicos de alta renda, private, etc., porque aqui realmente, como é um negócio mais high-touch, é difícil acreditar que as pessoas não vão querer ter um ser humano para ajudar. Elas podem até ter os seus agentes para ajudar a validar as dúvidas, acompanhar, etc., mas abstrair do humano, mesmo em 2030, eu acho difícil. Posso morder a língua aqui, pode ser que daqui 18 meses já não tenha mais nada com a velocidade que a gente tem de evolução e difusão dos modelos de AI, é realmente muito difícil para dizer. Mas... Legal. E você consegue elaborar um pouco sobre esse mundo de 2030? Como é que você imagina que vai ser, então, o serviço de advisory lá nesse momento? Então, imagine que as pessoas vão ter muito facilmente o seu personal CFO, né? Então, você como pessoa, imagine que você tem uma empresa, todos os seus gastos, os tipos de receitas que você tem, gastos que você tem, vão ser monitorados, otimizados, o dinheiro não vai ficar parado na conta, se você tem liquidação de algum rendimento, já vai ter alguém que vai avisar e proativamente reinvestir. Então, realmente, o personal CFO é uma coisa que a gente tem visto muita gente preocupada e grandes bancos, clientes nossos, falam assim, cara, eu não vou ter mais o saldo parado na conta, não vou ter mais o float, né? Porque isso daqui vai ter algum robô que vai otimizar para o cliente. Então, isso daqui é tão mais fácil quanto mais fácil for o produto. Então, em 2030, imagina que todas as coisas mais básicas do nosso dia a dia financeiro, cartões, contas, movimentações financeiras, etc., a gente cuida para a gente. As grandes decisões, os grandes investimentos, as grandes apostas ilíquidas ou estruturas de longo prazo que você precisa colocar seu patrimônio, aí dificilmente vai ser um agente, porque na prática você precisa ter uma conversa, uma tomada de decisão. Se você vai fazer um investimento ou de maior risco, ou de liquidez muito restrita, ou numa classe de ativo que a pessoa realmente não tem menor domínio, o agente pode até recomendar, mas precisa ter uma camada de validação. Essa camada de validação pode ser da pessoa conversando com a gente, mas realizada de maneira autônoma eu acho difícil. Ainda tem que ter um pouco de human oversight. Legal. E o que você acha que é requisito, né? O que falta hoje para trazer essa realidade, né? Então, o que hoje são estruturas ou elementos que precisam ainda ser preenchidos para poder trazer uma realidade dessa que você está colocando na prática, né? Para transformar isso numa realidade. Eu acho que assim, tem 3 grandes elementos que a gente vê. Um é o próprio comportamento humano. Eu acho que tem uma parte que é muito importante que as pessoas adotem a tecnologia. Então, eu vou usar as palavras do Dario Amodei, CEO da Anthropic, que ele fala tem um tempo de difusão da tecnologia, que as pessoas simplesmente não conhecem o que é possível ser feito no mundo agêntico. Então tem uma primeira parte que as pessoas precisam adotar e saber o que é possível. Segundo, tem todo um tema de ferramental, que eu realmente acredito que as empresas, seja de investment advisors, seja de grandes bancos, seja qualquer outro player de mercado financeiro, que não tiver o ferramental correto para adotar as últimas tecnologias, está totalmente fadado a ficar para trás. Assim, é impressionante. Então, o que eu quero dizer com ferramental? É a capacidade de tecnologia, segurança da informação,
ferramental para as equipes de venda que seja atualizado de maneira de AI de maneira muito rápida. Então, toda a parte tecnológica ela fica muito mais importante como enabler do que já foi um dia. E o terceiro pilar para mim é dados. Então, a gente tem visto uma dificuldade enorme de dados dos nossos clientes. A gente trabalha com as maiores empresas do Brasil, né? E as mais sofisticadas empresas do Brasil, e mesmo elas têm desafios muito, muito grandes de completude de dados, encontrabilidade, de qualidade básica de informação, conceitos de negócio. Então, no mundo de gestão de clientes, gestão de investimentos, como a gente está falando aqui, é muito importante ser capaz de capturar essas interações com os clientes, metrificar o que está indo bem e o que está indo mal, porque se você não tivesse base de dados limpa, bem completa, o agente não vai funcionar. Então, isso aqui acho que são coisas muito importantes. Não, legal. Então, agora, assim, pensando no profissional que está acompanhando o nosso conteúdo e que está olhando para esse mundo de 2030 e está vendo todas essas mudanças acontecendo. Pensando no nível do indivíduo, né? Que tipo de recomendação você daria para um profissional hoje de advisory que está diante de todo esse cenário aí de mudança e de transformação? Eu acho que o principal, e depois eu vou desdobrar melhor isso, mas o principal é se manter curioso e atualizado. O que eu quero dizer com isso daqui? Tem que entender, vou voltar para o meu comentário, tem que entender o que é possível. Então, vou dar um exemplo. Numa conversa com o advisor em 2030, eu esperarei que o meu advisor chegue assim, conhecendo o mercado inteiro. Ele sabe tudo o que está acontecendo, todas as notícias, desenvolvimento globais, classes de ativo que estão indo bem, classes de ativo que estão indo mal. Então, vai ser uma conversa muito mais estruturada e robusta de alguém que realmente é um senior advisor do que alguém que está ali, sabia que eu tenho um ETF? Vamos colocar um pedaço da sua carteira no ETF, porque essa parte aqui um agente já vai conseguir fazer. Então, o primeiro elemento é manter uma curiosidade intelectual e subir o nível, seja da educação, acompanhamento de evoluções de mercado, seja de quase que se tornar um profissional mais completo e mais sênior dentro do mercado de investimentos. Esse aqui acho que é o primeiro elemento. O segundo elemento, eu acho que conecta com o tema de confiança que a gente vê nas nossas pesquisas, que tem que ter um investimento muito, muito forte no contato humano e de confiança com os seus clientes. A gente, para quem acompanha a indústria faz bastante tempo, vê que o modelo de revenue das casas de investimento às vezes coloca conflito de interesse com o cliente, às vezes você pode tomar uma decisão que não necessariamente é a melhor para o seu cliente. Então, cada uma dessas coisas que machuca ou coloca talvez uma pedrinha nessa relação de confiança vai se tornar muito, muito mais perigosa em 2030 do que já é hoje, honestamente. Eu sei que o mercado inteiro já está se mexendo, mas tem um elemento que vamos fazer o melhor para o cliente. Vamos nos preocupar com a rentabilidade da carteira. Vamos pensar no longo prazo e estabelecer uma relação cliente-advisor assim, de confiança forte mesmo. Legal. E pensando no nível do negócio, né, do business ali, para quem aqui é empreendedor e lidera um negócio de multifamily office, um negócio de consultoria de investimentos. O que você acha que são, o que ele precisa sair daqui desse papo aqui, desse dia de evento aqui, com decisões tomadas e deveriam estar começando a fazer imediatamente para entrar nesse mundo? Eu vou fazer um paralelo com a própria BEM, porque nós somos uma casa de consultoria. Então, os nossos profissionais chegam e ajudam outras pessoas a tomar decisões. Então, acho que tem um paralelo para todos os profissionais com quem a gente está conversando muito grande, né? O que a gente está fazendo dentro de casa hoje com muita, muita força? Duas coisas. A primeira a gente precisa se manter no forefront da tecnologia e da inovação e testar as coisas nós mesmos. Então, a gente tem incentivado muito nossos times a usar as últimas ferramentas, a procurar se manter educados. A gente tem feito treinamentos muito, muito focados em relação a isso. Só para te dar um exemplo, tem a nível global na BEM, se alguém faz algum caso de uso muito legal de AI, a gente faz uma reunião semanal de 30 minutos que essa pessoa apresenta para todas as pessoas na BEM globalmente, para você ilustrar. Então, o primeiro conselho que eu daria para os empreendedores, para os heads de multifamily office e de casa de investimento precisa incentivar os times a inovar, a olhar o que é possível, a se manter informados, a realmente testar coisas com seus clientes. E dois, que é o que a gente também tem feito, um esforço muito grande de estreitar nosso vínculo de confiança com os nossos clientes. Então, estar presente no dia a dia do cliente, entender o contexto que as pessoas se encontram, ser proativo em trazer ideias. Então,
Antigamente, o business de consultoria era relativamente passivo no sentido, eu tenho um problema estratégico, deixa eu ligar para alguém para me ajudar e agora eu tenho aqui a Bain para ajudar a tomar uma decisão estratégica de onde eu aponto minha empresa. Cada vez mais isso aqui está virando... Nós, como Bain, temos uma visão global de tecnologia, estamos trazendo inspirações de alguns lugares para outros. Eu acho que o paralelo para investimento é válido. Eu estou vendo o que está acontecendo com as carteiras dos meus clientes, movimentos de mercado, movimentos interessantes, pessoais que as pessoas fizeram. Então, cada vez mais essa pessoa ocupar esse espaço de ser propositivo, proativo, se preocupar no longo prazo com o cliente é importante. Então, para os CEOs, empreendedores, etc., acho que tem que ter muito essa mentalidade de longo prazo. Tem que ter o curto prazo, tem que ter produção, tem que ter qualidade, método comercial, etc., como sempre tem, mas acho que tem que ter um pouco dessa visão de subir a barra. Fechado, André. Muito obrigado aqui pela presença e agradecer aqui o papo com a gente. Muito obrigado, o prazer é meu, miserável.